sou Alan Porto, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Renascença e estou trabalhando na plantação de uma igreja em outro bairro aqui de São Luís, que é a Igreja Presbiteriana do Araçagi. Então, na IPA, como a gente chama, a gente está estudando uma série agora que chama Deuses Falsos. E aí, nessa primeira conversa da gente, a ideia é tentar identificar o que são esses deuses falsos, tentar definir um pouquinho mais claramente para a gente poder compreender melhor a coisa. Então, aquilo que a gente está chamando aqui de deuses falsos também pode ser chamado, como tem sido por algumas pessoas, de deuses funcionais e também de ídolos do coração. Então, por que é importante a gente pensar sobre isso? Dentro do protestantismo, né, é muito fácil a gente criticar outras religiões ou outras propostas que têm ídolos visíveis, né, de madeira, de pedra, ou qualquer coisa parecida. É muito fácil a gente identificar essas coisas porque elas são palpáveis. Então a gente condena, aponta o dedo e diz que os outros são idólatras porque eles estão se dobrando diante de outros itens materiais, ou visíveis, ou palpáveis. Mas será que todos os ídolos são dessa maneira? E será que só as outras pessoas caem no pecado da idolatria? A nossa proposta, enquanto estudamos esses deuses falsos, é demonstrar e perceber que nós somos tão idólatras quanto as pessoas à nossa volta, quanto aquelas pessoas que nós condenamos. Só que a nossa idolatria se manifesta de uma maneira bem peculiar. A gente pode não se dobrar diante de um santo, diante de uma imagem, ou qualquer coisa parecida, mas nós estamos continuamente nos dobrando em nosso coração diante de falsos deuses. E esses deuses falsos são deuses que encontram lugar nos nossos sonhos, nas nossas expectativas, naquilo que pensamos continuamente, no modo como nós gastamos o nosso dinheiro, no modo como nós nos comportamos e por aí vai. Então, o que são esses deuses falsos? Ou o que são esses deuses funcionais? Ou o que são os ídolos do coração? Os dois termos que a gente utilizou, deuses funcionais e ídolos do coração, podem ajudar a gente a entender melhor. Ídolos do coração, esse é um termo bem interessante porque Ezequiel fala que o povo de Deus estava levantando ídolos no seu coração para adorar. Ídolos do coração são esses deuses falsos aos quais a gente se refere, se dobra, adora, e que não possuem esse caráter palpável. E por isso fornecem uma falsa impressão de que nós não somos idólatras, quando na verdade nós estamos praticando esse pecado. Então, ídolos do coração são aqueles ídolos que eu alimento no íntimo do meu ser e aos quais eu me dobro continuamente. É só você olhar para uma pessoa e fazer a seguinte pergunta: o que determina o estilo de vida dessa pessoa? O que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? O que a faz ficar ansiosa? O que controla o modo como ela usa o dinheiro dela? O que faz ela reagir de modo intenso, né? Seja com ira, seja com alegria? Normalmente a resposta para essas perguntas vai ser a identificação de algum elemento que está elevado no coração dessa pessoa como o ponto mais importante da sua vida. E sempre que alguma coisa que não é o Senhor Deus ocupa o lugar mais importante da nossa vida, nós estamos cometendo a idolatria. Então, o ídolo do coração é aquele ídolo que nós levantamos aqui dentro e que ocupa os nossos pensamentos e os nossos desejos e que nos fornece um senso de segurança, de sentido de vida, propósito, de identidade, um senso de satisfação também. Então, aquilo que nós achamos que nos preenche, que não é o Senhor Deus, é um ídolo do coração. E o segundo termo, que é deuses funcionais, é aquilo que na prática dirige as nossas escolhas e as nossas ações. Então a gente pode até afirmar com a boca que adoramos
ao Deus verdadeiro, mas muitas vezes na prática a gente vive obedecendo a outros elementos. Então, cada vez que a gente obedece ou segue um estilo de vida pautado em alguma coisa que não o Senhor Deus, nós estamos cometendo a idolatria. Então, os deuses funcionais são aqueles que, na prática, dirigem os nossos comportamentos, mesmo que verbalmente a gente anuncie outras coisas. Será que você é um idólatra? Será que você tem adotado algum deus falso? Algum ídolo do coração? Algum outro deus funcional tem controlado o seu comportamento? Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, a gente convida você a visitar o site www.iparaçagi.com e clicar lá no menu Recursos e no menu MP3. Você vai ter alguns estudos dessa série para poder perceber um pouquinho mais da dinâmica desses deuses falsos e, quem sabe, crescer um pouquinho mais no seu relacionamento com Deus e abandonar alguns deuses que enganam a sua vida prometendo algumas coisas que eles não podem cumprir. A nossa série ainda não terminou, então se você quiser participar conosco também, todas as terças-feiras, às 20 horas, a gente se encontra no Araçagi, próximo a Gelito do Araçagi. Você pode entrar no site e também ter algumas informações a mais sobre onde a gente se encontra, o horário, às 20 horas, e de repente estar conosco. Né? A gente ainda tem alguns ídolos para avaliar e perceber, e vai ser muito legal ter a sua presença. Um abraço.